Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Passamos para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, que vai nos dizer assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém, meus irmãos? Esta palavra vai nos trazer a reflexão neste dia de hoje. Como nós temos que obedecer. Vai nos instruir, nós que somos pais. Vai nos instruir, nós que somos filhos. Vai nos instruir, nós que trabalhamos e temos patrões. Vai nos instruir, nós também que temos alguém que trabalha para a gente, ou alguma secretária dentro de casa. Esta palavra vai nos instruir como nós temos que ser um servo, fiel e justo e obediente ao Senhor. Paulo, na carta de Efésios, nesse capítulo 6, ele vai dar algumas diretrizes. A narrativa desse texto só tem como objeção e inculcar na nossa mente que nós precisamos ser obedientes. Obediente à palavra de Deus. Obediente uns para os outros. Para que não tenha ira, para que não tenha zanga, para que não deixe de ter uma comunhão. Se as pessoas colocassem em prática e seguissem tudo que a palavra de Deus nos ensina, tudo que nós aprendemos com a palavra, com certeza nós mesmos iríamos ter mais tempo, iríamos ter mais saúde. Não ficamos agora só preocupados e desgastando as nossas saúdes, perdendo tempo com coisas que vão ficar aqui, sendo que tem muitas coisas mais importantes, mais necessárias, para que a gente possa se preocupar em levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que precisam ouvir, que precisam ser alcançada, que precisam conhecer verdadeiramente, de fato, quem Jesus Cristo é na nossa vida. E eu e você somos essas pessoas que temos que levar a luz para essas que estão nas trevas. Mas para que isso aconteça, nós temos que botar em prática a verdade, a palavra, porque é ela que nos transforma, é ela que liberta, é ela que nos conduz para um caminho de paz, de amor, um caminho de alegria,
um caminho que vai nos levar até a Deus, nosso Pai Celeste. Pois bem, Paulo neste capítulo ele vai nos ensinar como nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Ele começa esse capítulo 6 falando para os filhos: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Observe como Paulo vai falar para os filhos, para que obedeça a seus pais, para que honre seus pais, para que seus dias prolonguem na terra, porque este é o mandamento com promessa. Mas tem algo aqui que me chama a atenção, que essa obediência não é por obrigação, não é por medo. Essa obediência que Paulo manda os filhos ter para com os pais, não é só de fato que os pais colocam a comida dentro de casa, não deixa faltar o necessário para os filhos, mas Paulo vai dizer: olha, sede obediente a vossos pais no Senhor. Paulo vai destacar como é que nós filhos, nossos filhos, e nós também que ainda temos mãe ou pai, temos que ser obedientes. Às vezes, essa obediência vem com medo de tomar uma surra, um castigo, com medo de falar a verdade. Essa obediência vem por uma obrigação, porque ainda depende de estar morando na casa dos pais. Mas Paulo, o apóstolo Paulo está dizendo: sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Por que, Paulo? Porque ele vai dizer: porque isto é justo. Esta obediência que eu tenho que ter com os meus pais, que você tem que ter com seus pais, como eu falei, não vem de uma obrigação. Não vem porque também eu estou morando debaixo do teto deles e tem que ser assim, não. Eu tenho que obedecer aos meus pais no Senhor. Porque isto é justo. Tudo que nós fizemos aqui nesta terra, primeiro nós temos que colocar o Senhor na frente, o Senhor na direção. Uma decisão que eu vou tomar, algo que eu quero comprar, porque até em algo que eu quero comprar, eu posso comprar ali, mas lá na frente possa me trazer tristeza, prejuízo e até briga com a pessoa que eu comprei. Mas a palavra de Deus é bem clara em dizer: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então eu tenho que ter esta obediência primeiro à palavra. Lá em Mateus 6,36 ele também vai nos dizer: buscai primeiro o reino dos céus, segundo a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas às vezes alguém pode estar se perguntando: e eu que não tenho mais meus pais? Mas mesmo assim, temos que ter a obediência no Senhor, porque Ele é o nosso Pai Celeste. E tudo que eu for fazer aqui, eu tenho que primeiro ver se eu estou agradando a vontade dele ou a minha própria vontade. Porque as pessoas que desobedecem só faz descer, só faz se afastar daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. A gente pode ver uma pessoa que desobedeceu,
um profeta que desobedeceu. Quando Deus deu uma missão para ele, vai lá em Nínive e pregue a palavra. E o profeta Jonas não quis. E a Bíblia vai dizer que ele comprou uma passagem para ir para Tarso. E aí entrou no porão do navio. Olha como é que ele foi. Ele foi entrando no porão. Quem desobedece, desce. Sai de um centro daquilo que Deus quer derramar na nossa vida. Mas a desobediência vai fazer com que a gente afaste dos caminhos das promessas do Senhor. E Jonas ali desceu para o porão. E a Bíblia vai dizer que veio uma grande tempestade. E todos aqueles ali que estavam naquele barco começou a jogar suas coisas fora para aliviar o peso do navio. Olha o que Jonas provocou naquele ambiente. Olha que as pessoas desobedientes provocam no centro da família. Pessoas que não tem nada a ver estão perdendo seus objetos, estão perdendo seus mantimentos. O navio estava indo ali cheio de carga para Tarso, para levar ali para vender, para dar para suas casas. Mas Jonas chega ali, ele representa naquele momento a desobediência. E ele começa a fazer com que as pessoas paguem um preço de jogar seus pertences, seus mantimentos fora. E aqueles homens começam agora a perguntar o porquê. E agora encontra Jonas ali no porão dormindo. Olha a pessoa quando está desobediente, o que ela vai fazer? Dormir. Talvez é um sono espiritual. Está na prática da desobediência. Não está vendo o que está acontecendo ao seu redor. Está ali em uma outra dimensão. Mas aqueles homens agora acordam Jonas. Pergunta de onde ele é. Por que ele está ali. E ele começa a dizer que ele é de Nínive, que ele é judeu, que ele serve ao Deus que fez os céus e a terra. E depois ele diz: olha, isso tudo está acontecendo por causa de mim. Se vocês me lançarem no mar, a tempestade vai cessar. Jonas estava em um porão, agora Jonas está sendo prestes a ser lançado no mar. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens começaram a nadar, remar aquele navio para a areia e não conseguia chegar. E pegaram Jonas e jogaram no fundo do mar. Olha para onde Jonas foi. Do porão para o mar. E a gente conhece a história de Jonas, mas é bom lembrar que a desobediência fez com que ele saísse de um porão para ir para o fundo do mar. E a Bíblia vai dizer que veio um grande peixe e ali tragou, engoliu Jonas. E agora Jonas está no ventre do peixe, no fundo do mar. Ele saiu do fundo do mar para ir para o ventre de um grande peixe. Mas Deus é fiel e justo, como a palavra está dizendo aqui. Seja obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Mas a palavra vai dizer que Jonas agora ali no ventre daquele peixe, ficou ali 3 dias e 3 noites. E ele orou. E Deus ouviu a oração de Jonas. E a Bíblia vai dizer que aquele grande peixe joga Jonas na areia ali em Nínive. Quando nós estamos em desobediência e queremos verdadeiramente ter uma transformação, nós temos que nos arrepender.
daquilo que nós estamos fazendo, porque Deus é justo, Jesus Cristo é fiel, para mesmo a gente sendo desobediente, a gente se arrepender daquela desobediência, Ele cumprir as promessas que Ele falou que ia fazer na minha e na sua vida, meu irmão. Deus é fiel. E agora Jonas, vai lá em Nínive, prega a palavra. A Bíblia diz que ali aquele povo, até os bichos ali, jejuaram, porque Jonas foi ali levar a palavra. Enquanto ele estava na prática da desobediência, ele estava descendo. Mas quem obedece, cresce. Ele começou agora a se arrepender e a obedecer. E a palavra diz que quando ele orou e Deus ouviu a oração do ventre daquele grande peixe, Deus fez com que aquele grande peixe levasse Jonas até onde ele queria que fosse. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui tem uma promessa para aqueles que é obediente no Senhor e que honra ao teu pai e que honra a sua mãe. Aqui tem uma promessa que vai viver por muito tempo sobre a terra. Paulo começa a mostrar aos filhos como é que eles têm que ter uma direção, a mostrar para aquelas pessoas que vivem na prática da desobediência, para obedecer no Senhor Jesus Cristo. E no versículo 4, agora Paulo vai dar algumas diretrizes para os pais. E vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Paulo está falando aqui para aqueles pais de Efésios ali, que se encontravam em Efésios, que ele não tinha que provocar a ira dos filhos. O que é essa provocação? Quando ele diz, não provoque a ira dos filhos, é não falar palavras ali que não tem sentido, que não vai edificar, não procurar querer bater por qualquer coisa. Mas ele está dizendo, administre esse filho no Senhor, crie, ensine a doutrina. Na doutrina de quê, meu irmão? Da palavra. Ali nos caminhos que a palavra nos apresenta para que nós ensinemos nossos filhos. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Porque quando ele crescer, ele não vai se afastar do caminho. Ele não vai se perder. Se nós pais tivermos a sabedoria que a palavra de Deus nos dá, lá em Tiago vai dizer, se você não tiver sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberadamente, sem lançar no rosto. Se eu e você estiver sendo guiado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, nós vamos saber educar os nossos filhos no caminho do Senhor. É difícil hoje criar os filhos, educar os filhos com tantas informações que a internet dá, que o mundo dá.
é difícil, mas se nós tivermos a sabedoria e uma mente aberta para sentar e conversar à luz da palavra de Deus. Paulo está dizendo aqui: mas criais na doutrina e na admoestação do Senhor, nos caminhos do Senhor. É por isso que eu não tenho que me apartar deste livro. É por isso que eu tenho que ter um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus. É por isso que eu tenho que ler a minha Bíblia, jejuar, orar, estar sempre em vigilância, pensar primeiro o que eu vou falar, o que eu vou fazer, como me comportar, porque eles estão vendo dentro de casa. E não provocar a ira dos filhos. Nós temos que criar na palavra de Deus. Paulo está nos ensinando como pai, como nós temos que educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Mas ele vai nos alertar, ainda no verso 5. Vossos servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, no temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Olha como ele vai dizer: vós, servo, obedecei. Aqui ele está falando aquelas pessoas que tem patrão, que trabalha para uma empresa, que tem um emprego. Olha o que ele está dizendo aqui para mim e para você: vós, servo, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Nós temos que ali estar obedecendo aquela carga horária, obedecendo as normas daquela empresa, obedecendo, cumprindo com aquilo que nós assinamos no contrato, ou quando nós vamos chegar ali para fichar em algum lugar. Obedecer com sinceridade, como a Cristo. Aqui ele fala de pessoas que trabalham com outras e que nós temos que ser sinceros em obedecer aos nossos patrões. Mas eu posso ir mais além. Quando ele fala de servo, nós somos servos de Deus e nós temos que ter um coração sincero. Ele fala aqui em obediência mais uma vez. Ele fala para os filhos: seja obediente a seus pais. Ele fala para os pais: não provoque, mas crie na doutrina, nos caminhos do Senhor. Agora ele fala para os servos: obedecei a vosso Senhor com sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Cristo esteve aqui nesta terra. E lá em Filipenses 2, vai nos mostrar que ele foi obediente até a morte de cruz. Que ele, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Mas antes mesmo, ele se esvaziou, tomando forma de servo, tomando forma humana, e foi obediente até a morte de cruz. E às vezes, nós, que é um pedaço de barro, que nós não governamos nem a nossa própria vida, achamos que governamos a nossa vida, mas não governamos, porque quem nos governa é Deus, seja ímpio, seja cristão. A nossa vida é como um vapor. Quando Ele quiser retirar o que Ele soprou
nas nossas narinas, quando Ele quiser tirar o fôlego de vida, Ele vai tirar, porque Ele é soberano, porque Ele é aquele que fez os céus e a terra. O controle não está na mão dele, Ele é o controle. Ele é aquele que faz todas as coisas. O vento obedece a Ele. Não tem nem como a gente explicar quem é Deus. Eu tenho como explicar o que Ele é na minha vida. E resumindo, Ele é tudo. E aqui Paulo está dizendo, obedeça a Deus com coração sincero, como a Cristo, como Cristo obedeceu. Quando Ele vai dizer lá em uma certa feita com os discípulos, quando o Filipe vai dizer, mostra-me o Pai, e nos basta, Ele vai dizer, Filipe, não vê que o Pai está em mim, eu estou no Pai? Não vê pelo menos pelas obras que eu faço? Como você diz, mostra-me o Pai? Nós temos que ter um coração sincero. Nós temos que obedecer a Deus, como Cristo obedeceu. Ali no Getsemane Ele ora dizendo, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Ali Ele estava como um homem. Ele viu o sofrimento. Ele sentiu a agonia. Ele ficou tão angustiado que a Bíblia vai nos dizer que Ele suou gotas grandes de sangue. Aflito, foi orar e voltou para chamar os discípulos para orar. Os discípulos estavam dormindo. Ele vai dizer, vocês não podem orar comigo nem uma hora. E ele volta por 3 vezes, encontra os discípulos dormindo, mas ele vai chegar sozinho naquela angústia que ele estava vivendo e vai dizer, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas ele vai na mesma hora e vai orar dessa forma, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Isto é obediência, isto é obedecer. Em outras passagens ele vai dizer que ele não faz nada a não ser aquilo que enviou ele, mandou fazer. Tudo que ele fazia, ele orava primeiro, para nos mostrar como é que nós temos que fazer. E muitas das vezes, passamos por despercebido os ensinamentos de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo aqui, vós servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não servindo à vista, para agradar a uns. Aquelas pessoas que faz tudo na frente da outra para agradar, para mostrar para aquela pessoa que está ali que ela é de uma forma, mas depois quando aquela outra vira as costas, mostra verdadeiramente quem é. E Paulo está dizendo aqui, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus
de coração, para agradar a Deus. Lá em outra passagem ele vai dizer, importa agradar a Deus e não aos homens. Se eu não me engano, está em Atos. Quando Pedro e João ali preso, e eles falam, aqueles fariseus e sacerdotes, para que não falasse mais no nome de Jesus, para que não ensinasse mais aquela doutrina. E Pedro vai dizer, importante é agradar a Deus e não aos homens. Mas ele vai dizer aqui, para finalizar, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Em vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ao no 8º, que Paulo vai dizer, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Tudo que nós fizemos aqui nessa terra, todo bem, o Senhor vai nos retribuir. E a pergunta é, estamos fazendo o bem? Estamos sendo um servo bom e fiel, fazendo a vontade de Deus de coração, sendo justo porque Ele é justo, honrando os pais e as mães, não provocando a ira dos filhos, obedecendo como um servo, porque quando Ele voltar, e Ele vai retribuir todo o bem que nós fizermos aqui nessa terra. Mas se nós também não fizermos o bem, nós vamos colher as consequências daquilo de ruim que nós fizemos, que não agradamos a Deus. A palavra é bem clara. No verso 8, quando ele vai dizer, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer para salvar, Ele quer salvar todos, porque Ele veio para todos, mas para usar. Aí tem aqueles escolhidos, aqueles que colocar em prática, fazer a vontade dele de coração, ser justo, ser um bom servo, ser um bom pai, ser um bom filho, ensinando no Senhor as doutrinas, a palavra, Ele vai usar. Porque esta é uma promessa. Ide por todas as nações, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Aí tem uma promessa. Ensine as pessoas a guardar a palavra, porque foi nos ensinado. Jesus Cristo estará conosco todos os dias das nossas vidas. Que esta palavra
possa fazer uma reflexão na sua vida, que possa ter ajudado com esta reflexão. Que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que acha que eu acho que vai ver que até não me conhece, mas esta é a palavra de Deus. Colocar em prática, porque Deus tem coisas maiores para as nossas vidas. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa completar no meu e no seu coração aquilo que faltou. Que Jesus Cristo nos dê um dia abençoado, cheio de paz, de alegria, e nos dê força e saúde para que a gente possa enfrentar as aflições do mundo, mas que nós possamos ter um bom ânimo e vencer como Jesus Cristo venceu. Em nome de Jesus. Amém.